Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 27 de outubro, o nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque Yahvé chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco e disse: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhe anunciaram dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele a Yahvé, dizendo: Hei eu de sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, tomou um presente em sua mão, a saber, de tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer-te: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque Yahvé me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas e seus jovens matarás à espada. Seus meninos despedaçarás e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais que um cão para fazer tão grandiosa coisa? Disse Eliseu: Yahvé me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: O que te disse Eliseu? Disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor, molhou de água e o estendeu sobre o rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. No ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar e 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé. Porém, Yahvé não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel.
e andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos de Yahvé como a casa de Acabe, porque era genro de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não as sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro de seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Daniel, capítulo de número 12, é o último capítulo do livro de Daniel. E naquele tempo se levantaram Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento,
e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, sua mão esquerda ao céu e jurou: Por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do santo povo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, que em 2 dos Reis, através da vida da Sunamita, Deus prova que ele é um Deus de restituição. Ela já havia recebido a restituição da vida do seu filho quando ele morre, e Eliseu vai até o menino e sopra sobre ele. E aí então o Senhor, através de Eliseu, protege a casa dela, a família dela, avisando sobre a fome, enviando-a para outro lugar onde ela tivesse provisão. E quando a fome acaba, ela volta ao rei, e o rei, ouvindo ainda a história da restituição de seu filho morto, ressurreto, é que ela recebe de volta tudo aquilo que ela tinha antes da fome, quando ela partiu, a restituição de suas terras. O Senhor, ele está sempre pronto a restituir a nós as melhores emoções, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos e tudo mais que há de melhor, não é só nessa vida física, mas é a nossa vida emocional, é a nossa vida espiritual. E aqui em 1 Timóteo, Paulo vem trazendo orientações importantes sobre o comportamento cristão, mais uma vez, falando que é muito importante socorrer a família. Muitas pessoas gostam de fazer caridade para os que são de fora, mas a palavra nos ensina que nós devemos socorrer primeiramente os da nossa família, e aí sim, havendo mais possibilidades, tendo mais recursos, socorrer também aqueles que são de fora. E em Daniel 12, nesse último capítulo, o versículo 3 é muito bonito, porque ele diz que aqueles que ensinam justiça há muito refulgirão como estrelas sempre e eternamente. Que nós possamos aprender a justiça, praticar a justiça e ensinar a justiça, porque quando aceitamos a Cristo, somos justificados pelo sangue. Que nós possamos aprender, praticar e ensinar que Cristo é aquele que nos justifica, que a sua justiça é para sempre. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus santo, fiel, justo, nós te bendizemos, te louvamos, exaltamos o Senhor e clamamos a Ti, ó Pai, que nos ensine a ser verdadeiros cristãos, praticando, Pai, a compaixão, a bondade, o acolhimento com todos os necessitados e principalmente dentro da nossa própria casa, com aqueles que nos são próximos. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida capaz de resplandecer a Tua presença e a Tua justiça. E em nome de Jesus, cremos que o Senhor restituirá tudo aquilo que nos deu no início, tudo aquilo que o Senhor planejou no princípio, que é a condição de santidade, de filhos do Senhor e de habitantes da Nova Jerusalém. Que o Senhor nos possa restituir, Pai, esses bens preciosos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Shalom.